Olá, turma do 8º ano, aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês. Dentro do conteúdo do segundo capítulo do primeiro livro, a gente tem esportes de campo e taco. A gente vai mostrar para vocês, para aprofundar mais o conteúdo, como a Bebi já passou algumas fichas de atividade para vocês, eu espero que vocês tenham feito, mas a gente vai fazer junto a explicação com a correção, certo? Aqui eu vou explicar sobre a modalidade esportiva que é o beisebol. Aí a gente vem para o beisebol é um esporte coletivo praticado com uma bola e um taco. O termo vem da língua inglesa, baseball, que aí tem nos Estados Unidos, é um dos esportes mais populares, o qual é praticado por homens e mulheres. A sua prática exige muito treinamento dos jogadores, que é agilidade, condicionamento físico e precisão são indispensáveis dentro dessa modalidade. Aí aqui vem a origem da modalidade, que há controvérsias sobre a origem do beisebol. Alguns acreditam ser de origem inglesa e outros que ele foi criado por Abner Doubleday, né, em Nova York, no ano de 1839. A verdade é que um jogo semelhante chamado rounders já era praticado no século XVIII, na Inglaterra. Antes disso, foi encontrado descrições de um esporte com bola e taco em documentos franceses que datam o século XIV. Provavelmente, os rounders foi trazido para a América pelos imigrantes ingleses e posteriormente foi adaptado para o beisebol tal como conhecemos hoje. Além de Abner, considerado o criador desse esporte, merece destaque Alexander, quem contribui para sistematizar as regras do beisebol. O primeiro jogo oficial dessa modalidade ocorreu em 1846, na cidade de Nova York. Hoje o beisebol é um esporte muito popular em países da América do Norte e Central. Ele disseminou-se rapidamente e atualmente podemos encontrar equipes e milhões de adeptos em todas as partes do mundo. Nos Jogos Olímpicos de Verão em Barcelona, em 1992, o beisebol foi inserido com a modalidade olímpica, onde Cuba saiu vencedora. No entanto, em 2012, ele foi removido, porém já estava decidido pelo Comitê Olímpico que ele estará presente nas Olimpíadas em 2020 na cidade de Tóquio, que seria esse ano. Como aconteceu a situação da pandemia, isso vai ser em 2021. O beisebol no Brasil foi difundido principalmente por norte-americanos que residiam e trabalhavam nos países. No início do século XX, começou a ser praticado em São Paulo. Em 1936, ocorreu o primeiro campeonato brasileiro de beisebol. Embora não seja muito praticado no país, em 1946 surgiu em São Paulo a Federação Paulista de Beisebol e softball. Depois disso, sua prática espalhou-se por diversos estados brasileiros. Em 1990, foi fundada a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Esse órgão é responsável pela organização de eventos dessa modalidade em nível nacional, certo? Os fundamentos de beisebol é praticado no campo, que pode ser ao ar livre ou numa quadra fechada. Um jogo é composto de 9 partidas sem um tempo definido. Possui 2 equipes compostas por 9 jogadores cada. De maneira alternada, as equipes atacam e defendem. As posições dos jogadores vão se alternando durante a partida. E aqui vem as regras do beisebol, como se joga. A bola de beisebol é lançada por um jogador, que é o arremessador, enquanto o batedor de outro time está posicionado para acertar a bola com um bastão. Atrás dele está um apanhador que pertence ao time do arremessador. Se a bola for acertada pelo batedor, ele deve correr pelas 4 bases do campo. Se ele conseguir atingir as 4, a equipe ganha um ponto. No beisebol, os pontos são marcados mediante a trajetória percorrida pelos jogadores. Portanto, vence a equipe que tiver mais corridas durante a partida.
Se o batedor lançar a bola fora do estádio, a equipe recebe um ponto. Esse movimento é chamado de Omeoham, que é da corrida, né? Os jogadores, a gente vem aqui, as divisões deles, de acordo com a função e posição do campo, os jogadores de beisebol são classificados em arremessador, aí tem a palavra em inglês, apanhador, primeira base, segunda base, terceira base, interbases, campista esquerdo, campista central e campista direito. Aí aqui ilustra a figura, né, da modalidade, que é no campo, né? O campo de beisebol tem formato de diamante com uma área principal e outra secundária. É marcado por um quadrado de 27,4 metros de lado que está inserido num semicírculo, certo? As equipes de beisebol, os principais equipamentos do beisebol são taco, aqui ilustra a figura, de formato cilíndrico, que é geralmente feito de madeira, possui até 1,5 metros de comprimento e pode pesar até 1 quilo, certo? Bola, equipamento esférico, feito de cortiça, algodão, lã, borracha e um revestimento couro. A bola de beisebol pesa cerca de 140 gramas e seu tamanho varia entre 10 a 40 centímetros. Luva, feita de couro, recebe uma costura de linhas de algodão, nalho ou poliésteres. Aí aqui a gente vai entrar nas correções, certo? Para vocês do livro. Coloquei a modalidade que eu ilustrei um pouco sobre esportes de campo e taco. Aí a gente vem pelas correções das atividades. Aí aqui vem nas entrevistas sobre BEST, certo? Só colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. 454. Pode passar. Aí aqui tem uma das atividades, entrevista sobre os bets. Após a vivência do jogo de bets, aqui é uma vivência dessa modalidade. Eu acredito que isso aqui não tem como vivenciar por causa da situação aqui, que seria na quadra. Então aqui, o objetivo da entrevista, jogadores que jogaram, passa esse conteúdo, a gente vai para o outro, a correção, que é o segundo, certo? Pesquisa de filmes sobre beisebol, que é do conteúdo que a gente passou agora da correção sobre beisebol. Aqui é sobre, para vocês assistirem um filme que tem a modalidade esportiva, né? Então, que vocês, um tradicional, né? Certo? E aqui essa pesquisa é sobre filmes de beisebol. Então, eu expliquei as regras e modalidades e espero que vocês assistam esse filme, como é que foi. Isso aí é uma coisa muito pessoal, né? Que é o filme, como foi a história do filme, certo? Aí aqui tem esportes de taco, né? Que foi colocado. Tem esse aqui que não foi jogado, não precisava fazer. Aí tem o beisebol, quantos jogadores tem no beisebol, que são 9 jogadores. A gente finaliza aqui e vamos só para cá. Principais regras, como eu coloquei lá, do beisebol. O atacante deve rebater a bola lançada com taco e percorrer as 4 bases. A defesa tentar pegar a bola que foi partida. Aí aqui vem, subir um pouquinho, material utilizado, como eu coloquei, tacos, luvas, capetes e bolas de beisebol. Pontuação, no beisebol, toda vez que o atacante dá uma volta e passa pelas 4 bases, a equipe ganha 1 ponto, como foi colocado na regra do beisebol. Esse aqui a gente não utiliza porque não foi colocado para vocês. Sobe. Aí aqui tem o softball, que foi colocado um pouco a história para vocês. Após a prática, seria uma prática com vocês. É uma coisa que vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso, certo? Uma modalidade esportiva. E aí aqui vocês
poderiam realmente colocar as regras. Então, eu deixo para vocês, isso aqui para vocês fazerem essa pesquisa sobre essa modalidade, certo? Como eu falei um pouco da história, vocês podem fazer essa pesquisa. Não sei se vocês fizeram, mas aqui tem aqui as respostas, mas é uma coisa que vocês precisam vivenciar. Sobe um pouquinho. Aí aqui tem a 5. Na ficha 5 tem os registros de atividades. Após a vivência de diversas atividades, descreva no espaço abaixo 2 atividades praticadas que você conheceu nesse bimestre. Aí a gente colocou aqui modalidades esportivas de rede e parede, né? E a modalidades que foi colocada aqui para vocês sobre campo e taco. Então, vocês podem colocar essas atividades aqui, certo? Que aí o aluno deve descrever o esporte que conheceu, certo? E descrever as principais regras dessas modalidades de esporte do primeiro capítulo e do segundo capítulo. Espero que vocês tenham feito. Se não fizer, pelo menos façam em casa a prática, uma bolazinha, pegam um cabo de vassoura, façam essa modalidade em casa, ou então assistam um filme, vivenciem esse filme, porque é uma das modalidades esportivas muito legal. A gente finaliza com o primeiro livro e a gente entra no segundo livro na próxima aula, tá ok?